Olá pessoal, vamos seguir aí a nossa aula de estequiometria. Na última aula a gente parou nesse exemplo aqui e agora a gente vai continuar com um exemplo bem parecido com esse. Tá aí, ó. Quantos litros de oxigênio são necessários para reagir completamente com 40 litros de monóxido de carbono? Quantos litros de gás carbônico serão formados nessa reação? Os três gases foram medidos nessas condições aqui. Ok, então eu já tenho a minha equação química aqui, ó, CO mais meio O2 forma CO2. Então vamos lá. Primeira coisa, balancear a equação. Está feito. Então, naquela mesma condição, eu quero saber quanto de oxigênio quando eu tenho uma certa quantidade desse aqui. Então, um litro desse, precisa de meio desse. 40 desse vai precisar de quanto? X. X é 20. Né? 40 vezes meio. Se eu for calcular o CO2, ó, quantos litros de gás carbônico serão formados? 1 litro desse forma 1 litro desse aqui. 40 vai formar 40 também. Tem nem conta para fazer, certo? Vamos seguindo para o próximo exemplo. Exemplo 21 da VUNESP. Vamos lá. As máscaras de oxigênio são utilizadas em avião, contém superóxido de potássio, K2O, sólido. Quando a máscara é usada, o superóxido reage com CO2 exalado pela pessoa e libera o oxigênio necessário para a respiração. Né? Então veja só o que acontece, aquelas máscaras de avião quando tem acidente, turbulência e tudo mais, que talvez vocês já tenham visto num avião ou, sei lá, em algum filme, TV, série, enfim. Na verdade não tem oxigênio ali, tem um sólido que é esse aqui, ó, K2O. Esse sólido, quando ele reage com o CO2, quando a gente expira, nós liberamos CO2. Então, quando isso acontece, o CO2 ele vai reagir com esse KO2 e vai produzir carbonato de potássio e oxigênio, que é o que a gente precisa para respirar. A equação aqui já está balanceada e eu quero calcular o volume de oxigênio liberado para 0,4 mol desse superóxido aqui, considerando o volume da CNTP 22,4 litros. Então, primeira coisa, eu já destaquei aí o que é que a gente tem e o que é que a gente precisa. Ó. O que é que a pergunta me dá? Ela diz, eu quero saber o volume de oxigênio liberado para 0,4 mol desse composto aqui. Então, naturalmente, eu vou precisar usar esse composto e o oxigênio, que eu já destaquei aqui. Ok? Então, vamos nessa. 4 mol desse aqui produz 3 mol desse aqui. Ó. 4 de KO2 produz 3 de O2. E 0,4. Se 4 produz 3, 0,4 vai produzir 0,3. Ok, só que isso não me dá o que a pergunta me pede, que é o volume de oxigênio. Então, ó, 1 mol de oxigênio na CNTP produz 22,4 litros, certo? Isso já é um dado padrão. Se 1 produz 22,4 litros, 0,3, que foi o que a gente encontrou aqui, ó, vai produzir quanto? X. Então, se a gente multiplica aqui, ó, meios pelos extremos, a gente vai ter 0,3 vezes 22,4, vamos achar aí 6,72 litros, que é... não tem alternativa não. Que é a resposta que a gente está procurando, ok? Então, veja que nesses dados em que volume está na pergunta e na resposta, não tem muito segredo para a gente tratar, não. A menos que eles estejam em condições diferentes, a gente vai buscar sempre esse tipo de cálculo, às vezes utilizando esses dados da CNTP que volta e meia aparece, mas sempre vai ser esse valor, 22,4, e você sempre vai estar associando a quantidade de mol, certo? Então não tem muito problema.
Vamos seguindo. Agora a gente vai ver quando o dado é expresso em massa e a pergunta em mols ou vice-versa. A gente já viu alguns exemplos disso aí e vamos continuar falando desse ponto aí, tá? Vamos lá. Então tem aí quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio. Aí tem a massa do sódio, tem a massa do cloro aqui. Então a equação é ácido clorídrico, NaOH, cloreto de sódio, que é o NaCl, e água, certo? Só que aqui está destacado, ó, HCl e NaCl, que é o que a gente vai usar nessa pergunta, certo? Então, veja só, eu quero saber, ó, quantos mol. Só que a minha pergunta ela está em grama. Então, o que a gente vai fazer? Ó, 1 mol desse aqui produz 1 mol desse aqui. Ok. Não tem estresse, não tem problema, certo? 1 mol desse aqui, continuando, pergunta, ó, o meu título aqui, ó, quando o dado está expresso em massa e a pergunta em mol. Minha pergunta está em mol. Quantos mols de ácido serão necessários para produzir 23,4 gramas do cloreto de sódio? Então, 1 mol do ácido, ó, 1 mol, tem um aqui, produz 1 do NaCl. Quanto equivale em massa 1 de NaCl? Para isso a gente soma as massas. Ó, a massa do Na é 23, a massa do Cl é 35,5. Somando 23 com 35,5 vai dar 58,5. Então 1 mol desse aqui produz 58,5 gramas desse. E se eu tiver produzido 23,4 gramas? Quanto que eu vou ter em mol para poder fazer isso? É só a gente fazer aqui, ó. 58,5 vezes N, 23,4 gramas. Então a gente vai ter isso 58,5N igual a 23,4. Fazendo a conta, a gente vai ter isso aqui, ou seja, 0,4 mol. O que é algo que a gente pode tomar como certo, porque, veja só, 1 mol desse aqui produz 1 mol desse aqui. E se a gente for converter de mol para massa, 1 mol aqui tem 58 gramas. 58 gramas é 1 mol. 23 vai ser um pouco menos da metade, né? Vai ser 0,4, que é o que a gente encontrou. Lembrem sempre que para eu achar esse valor aqui, ó, eu somei as massas dos elementos, ok? Vamos seguindo, exemplo 23. A decomposição térmica do ácido nítrico na presença de luz libera NO2. De acordo com a seguinte equação não balanceada, aqui, ó, ácido nítrico produz água, NO2 e O2. Assinale a alternativa que apresenta o volume de gás NO2 liberado na CNTP quando 6,3 gramas do ácido são decompostos termicamente. Tem as alternativas, vamos lá. Primeiro, vou balancear a equação. Depois, eu vou utilizar o ácido e o NO2, que é o que a minha pergunta sugere. Ó. Assinale a alternativa que apresenta o volume de NO2 liberado quando essa massa de HNO3. Então, o que é que eu vou estar usando? Esses dois. Então, ó, eu tenho aqui 2 mol desse são produzidos quando essa massa 2 vezes 63 gramas é utilizada. Por que 2 vezes 63? Ó, 63 é a massa do ácido. Por quê? Eu pego aqui 1 do hidrogênio, 14 do nitrogênio, 16 do oxigênio. Só que eu tenho 3 oxigênios, então 3 vezes 16 mais 14 mais 1, 63. Por que vezes 2? Porque é a quantidade que está aqui na equação química.
Então, 2 vezes 63 vai produzir 2 mol desse aqui. E 6,3 produz quanto em mol? Então, ó, 6,3 vezes 2 e isso aqui vezes x. Então, fazendo a conta, a gente vai achar 0,1 mol de NO2, certo? É o que a pergunta quer. Só que a pergunta está procurando o volume, quantos litros. Então, como é que eu vou fazer isso? Se 2 mol desse aqui vai produzir 22,4. Por que 22,4? Ó, CNTP. Ao invés de tratar de CNTP, eu vou estar tratando de 22,4, certo? Então, por que o 2 aqui? Porque é o coeficiente, certo? 2 produz 2 vezes 22,4. 0,1 de onde é que veio? Aqui, ó. 0,1 é a quantidade em mol dessa massa de ácido que eu estou querendo saber. Vai produzir X. Fazendo a conta aqui, ó, esse vezes esse, depois esse vezes esse, eu vou ter 2,24 litros de NO2, que é alternativa A, certo? Essa pergunta aí foi na verdade uma adaptação dessa pergunta aqui, ó, que é a da UFRGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Então, nessa pergunta, ela trata, ó, do volume de gás liberado. Então, quando eu trato do volume de gás, eu estou tratando desses dois aqui. Então, descobrir dos dois, certo? Como que a gente faz isso? A equação que já está balanceada. Nesse caso aqui, eu vou precisar do volume gasoso dos dois elementos aqui. Então, 2 mol desse vai produzir 2 mol e meio de gás, certo? Quanto equivale 2 mol desse aqui? 63 gramas. Por que eu estou tratando de grama? Porque na minha pergunta esse valor aqui está em grama. Então eu preciso usar essa conversão para achar o valor em mol aqui e depois achar o volume, certo? Por isso que eu estou fazendo isso. Então vamos lá. Fazendo, agora eu tenho 2 mol e meio vezes esse aqui e depois fazendo essa conta aqui também, eu vou achar 0,125 mol, certo? Ok. Essa é a quantidade de mol não é de NO2, na verdade, é de NO2 e O2, dos dois gases. Beleza. Então, usando a mesma equação, eu vou aqui e uso a minha regra de 3, igual a questão que eu fiz anterior. Ó, 2 mol produz 2 vezes 22,4 e 0,125 mol vai produzir x mol, certo? Fazendo isso, a gente vai ter aí 2,8, portanto 2,8 é a letra B. Então veja que um pequeno detalhe de meio mol já muda a resposta da alternativa, certo? Vou fazer só mais uma para encerrar. Vou fazer esse exemplo aqui, 24. Dada a equação química não balanceada, carbonato de sódio aqui, mais ácido clorídrico, formando NaCl, CO2 e água, a massa de carbonato que reage com 0,25 mol de ácido é... Então, ó, nesse exemplo eu quero saber a massa desse que vai reagir com esse, certo? Então, a primeira coisa, a equação está balanceada. Então, ó, eu tenho que 106 gramas desse aqui reage com 2 mol. Por que 106 gramas? Ó, minha pergunta, vamos lá. Sempre ficar atento ao que a pergunta fornece e ao que ela quer. Veja só.
eu quero saber a massa de carbonato, certo? A massa de carbonato que reage com essa quantidade em mol de ácido clorídrico. Então eu vou precisar desses dois, certo? Vamos lá. 106 gramas desse produz 2 mol desse aqui. E 0,25 mol vai precisar de quanto desse? X. Então se eu fizer aqui, x vezes 2 vai dar 2x, igual a 26,5, que é isso aqui, ó, 106 vezes 0,25. Se eu fizer a divisão aí, eu vou ter 13,25 gramas de Na2CO3, que é justamente a letra C, certo? Então, o que é que a pergunta faz? Quer saber a massa de carbonato que vai reagir com essa quantidade de HCl. O que é que essa pergunta me traz? Veja só, essa massa reage com essa quantidade. Se eu tiver essa quantidade, eu vou precisar de quanto de massa disso aqui? Aí a gente faz essa pergunta aí e acha a resposta, certo? Então, a gente para nesse exemplo. Na próxima aula a gente continua ainda com alguns exemplos dessa parte de estequiometria e adianta um pouco mais esse assunto, ok? Então, por hoje é só.